Nosso estudo de hoje é a lição 57 do livro Palavra da Vida Eterna, Jesus e Paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. A paz do mundo costuma ser preguiça rançosa. A paz do Espírito é serviço renovador. A primeira é inutilidade, a segunda é proveito constante. Vejamos o exemplo disso em nosso Divino Mestre. Lares humanos legaram-lhe o berço, mas o Senhor revelou-se em paz na estrebaria. Herodes perseguiu-lhe desapiedado a infância tenra. Jesus, porém, transferindo-se de residência em favor do apostolado que trazia, sofreu tranquilo a imposição das circunstâncias. Negado pela fortuna de Jerusalém, refugiou-se feliz em barcas pobres da Galileia. Amando e servindo os necessitados e doentes, recebia a cada passo os golpes da astúcia de letrados e casuístas de seu tempo. Contudo, jamais deixou por isso de exercer imperturbável o ministério do amor. Abandonado pelos próprios amigos, entregou-se serenamente à prisão injusta. Sob o cuspe injurioso da multidão, foi açoitado em praça pública e conduzido à crucificação, mas voltou da morte aureolado de paz sublime para fortalecer os companheiros acovardados e ajudar os próprios verdugos. Recorda assim o exemplo do benfeitor excelso e não procure segurança íntima fora do dever corretamente cumprido, ainda mesmo que isso te custe o sacrifício supremo. A paz do mundo quase sempre é aquela que culmina com o descanso dos cadáveres a se dissociarem na inércia, mas a paz do Cristo é o serviço do bem eterno em permanente ascensão. Vamos procurar entender o que o Emmanuel está trazendo para a gente aqui hoje. Certa vez, Chico Xavier escreveu em um de seus livros, através do Emmanuel, é claro, né, que ele fala o seguinte, que quando a justiça divina vem procurar a gente para acerto de contas sobre os nossos desvios aí do passado, mas encontra a gente nesse momento trabalhando, ela não cobra imediatamente, ela vai dando tempo para que a gente possa estar se recuperando. Não é exatamente com essas palavras, mas a mensagem que passa é essa. E essa mensagem ela é confirmada por vários outros espíritos, de maneiras diferentes, trazendo a mesma ideia. O que acontece? A paz do mundo, como diz aqui o Emmanuel, o que é me deixar em paz? É me deixar na minha zona de conforto, de preferência com bastante dinheiro no bolso, para poder usar do supérfluo e para poder deixar os meus excessos falarem mais alto, né? E, de preferência, não tem ninguém que me contrarie, porque a gente vai encontrar essa contrariedade até no seio da própria família, mas até dentro da própria família eu não quero que ninguém me contrarie, que todos concordem comigo, né? Que todos sejam passivos a tudo que eu quero fazer. Isso seria a paz aqui da Terra e muitos mais, que a gente não vai perder tempo aqui falando, né? Mas as noções de paz aí, elas vão ter umas conotações tão assim estranhas, que a gente até fica impressionado com até onde vai a capacidade do ser humano. Mas quando a gente chega num mundo como esse, a gente entende que um mundo como a Terra é uma grande escola e que a gente está convivendo com pessoas trazendo seus vícios, seus apegos, não tem ninguém perfeito na Terra, e que a gente está convivendo uns com os outros, uns com os vícios e os defeitos dos outros, para ficar aprendendo. Por isso que Jesus vem falar, aquele que tiver isento de pecado que atire a primeira pedra. Então, dizendo claramente que ninguém aqui na Terra está isento de pecado. Outra coisa que ele fala também, né, a gente tem a mania de ficar olhando o cisco no olho do outro e esquece de ter uma trave no nosso. Ele está dizendo que a hora que a gente parar para observar mais a nossa conduta do que a conduta dos outros, a gente vai evoluir mais. Ou então, quando for observar a conduta dos outros, que não seja para denegrir, para maledicência, mas sim com fins educativos. Né? Por isso que ele fala, vai e fala em particular com ele, né? Enfim. Então, está trazendo para a gente a ideia assim, o convívio nesse mundo aqui é um convívio difícil mesmo. Então, qual é a maneira da gente manter a paz nesse mundo? Para a gente manter a paz nesse mundo, a gente vai seguir um roteiro
que é um roteiro que o nosso querido, saudoso para a gente, da presença física dele, né, que é o seu Altivo Panfiro, foi o dirigente, né, do Centro Espírita Leon Denis, aqui no Rio de Janeiro, em Bento Ribeiro. Ele falava o seguinte: todo santo dia, prece, leitura edificante e prática da caridade. Todo santo dia. A gente tem que botar isso, né? Prática da caridade, a gente tem que fazer aquela leitura de prática da caridade, né? Não é a caridade, existe caridade material, caridade moral, é a caridade segundo entendia Jesus também. Benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência com a imperfeição dos outros. Mas a gente veio falar todo santo dia, tem que ter prece. Acordou agora? Fez a prece. Tem que ter leitura edificante, está tendo agora essa leitura aí, né? A gente pode aproveitar, quem está aproveitando aí também junto comigo esses vídeos, né? Essa leitura do Emmanuel, mesmo que não aproveite o conteúdo aqui do vídeo, mas pelo menos leia o texto, já está fazendo uma leitura edificante, e depois colocar na prática isso. É interessante, gente, que essa sentença que o Emmanuel traz através do Chico, que eu falei no início, né, que quando a providência divina, a justiça divina vem para prestação de contas, enquanto a gente trabalhando, ela nos dá ali as moras, né, ela vai deixando a gente trabalhar. Se você começa a se dedicar, você vai escolher o que você quiser fazer. Eu quero trabalhar com aqueles que estão morando na rua, passando por essas privações tão duras, para aqueles que estão doentes, aqueles que estão idosos, aqueles que estão órfãos, esses são os serviços mais imediatos. Depois a gente vai descobrir que, na verdade, aquilo só serviu para acender o nosso coração, para que o trabalho ele é constante em todos os lugares. Né? Dentro da nossa casa a gente precisa estar fazendo isso o tempo todo. Mas, enfim, você vai escolher onde você vai trabalhar. Enquanto você está trabalhando, você está imune a algumas coisas que estão acontecendo. A primeira coisa, quando você está trabalhando, você não está nos seus arrastamentos morais que vai tirar a paz da gente mesmo. Me lembro com muito carinho, me lembrei agora, né, de quando a gente começou a fazer o nosso trabalho de entrega de quentinha na rua, muitos anos, e teve um dia que choveu muito, e quando choveu muito a gente falou, não, a fome não vai ser amenizada por causa da chuva, vamos trabalhar. E a gente voltou para o carro, todo molhado, e eu e uma amiga querida, a gente deu um abraço e falou, a chuva não atrapalhou a gente de trabalhar não. A gente veio para casa bem, né? Depois de ter entregas quentinhas, teve que mudar o local, que o local é aberto, a gente foi para baixo de um viaduto para poder entregar, todos foram para lá e receberam, enfim. A gente tem que botar disciplina naquilo que a gente se propõe a fazer, não pode ser uma coisa de, vou fazer uma vez e acabou, não, botar disciplina. A disciplina é a base de tudo que você vai fazer, qualquer trabalho que você vai fazer tem que ter disciplina. E a gente foi fazendo, e uma vez eu perdi a conta de quantas vezes a violência urbana ela estava do nosso lado. Porque uma vez o carro da minha frente foi assaltado, o nosso carro estava cheio de quentinha para entregar na rua. Aí eu fiquei pensando, né, mas poderia ter sido a gente. Mas não foi, depois eu descobri até por quê. Porque até o tráfico local já conhecia a placa do carro e já sabia que aquele carro, na verdade, estava indo entregar quentinha, comida para quem estava morando na rua. Então ainda tem isso também. Mas até quando acontece, eu lembro de um amigo que ele foi assaltado, e ele, como presidente de casa espírita, ele se lamentando, e aí ele diz, né, que dentro das experiências pessoais dele, que um espírito apareceu e falou para ele, agradeça muito a Deus, porque quando você assaltava, você usava da violência. Agora você foi assaltado, só te levaram a carteira, não te agrediram, não te ofenderam em nada. Então, quer dizer, quando a gente está trabalhando, aquilo que tem que acontecer com a gente vai acontecer. Tá? Faz parte das nossas provas, tudo bem. Mas vai ser mais branda, vai ser de maneira a edificar. Porque, inclusive, começou a fazer aquele convite, né? Terminou de assaltar, quer tirar o 10, faz uma prece por aquele que te assaltou. A gente lamenta a posição em que ele se encontra, porque dentro da ignorância dele ainda não aprendeu sobre a lei de causa e efeito, tudo que o espera lá na frente, mas tenta fazer uma prece por ele que assaltou. E assim a gente consegue manter uma paz interna. Essa paz é que é a paz de verdade. É aquela paz que é aquela água que Jesus falava que vai matar sua sede e não vai te deixar com sede nunca mais. É essa paz que ele está falando. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.